Maravilhosa, Pai. Ajuda, Deus, a permanecer em sua presença. Não permita, Pai, que o inimigo venha falhado, mas que nós possamos prosseguir, ó Pai. Abra as portas do emprego, Deus. Obrigado, Pai. O Senhor, Deus, tem nos dispensado, Pai, do seu emprego, Deus. Os lugares estamos morando, Deus. Abençoe, Deus, que venha faltar, Pai. Até agora, Pai, Senhor, Pai, sustenta cada um. Tua palavra, o poder do Senhor, Deus. Senhor, Deus, abençoa, Pai querido, meu Pai. aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. A bênção do Senhor Jesus. Aleluia. Força, satisfação, da tua presença, Deus. Aleluia. Deus, aqui, esses momentos, para fazer algo, presença, Senhor, para que nós possamos, ó Deus querido, sair daqui, melhor, abençoe-me nesse lugar, no nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Muito bem, nós vamos ler as Escrituras. Aproveitar que nós estamos em pé, em reverência à palavra. Nós vamos ficar de pé para ler as Escrituras. Glória a Deus. Vamos ler no livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 9. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 9. Nesta noite eu quero falar sobre não há comunhão entre a luz e as trevas. Não pode haver comunhão. Isso o natural já nos explica, né? Como Jesus vai nos dizer aqui. No livro de São João, capítulo 11, versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropece, porque nele não há luz. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor pela porção da Tua palavra, que nesta noite o Senhor nos deu, Pai querido, para trazer, Senhor Deus, nesta noite uma porção da Tua palavra. Abençoe Teus filhos, Tuas filhas, e que possamos ter um bom tempo na Tua presença. Ó Deus, perdoa as nossas iniquidades, perdoa nossas falhas, e no nome do Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, pode se assentar, e que Deus abençoe a leitura de sua palavra nesta noite. Amém. Muito bem, irmãos. No dia 16 de abril, nós teremos a inauguração de um ponto de pregação em Betim, no bairro Alterosa, segunda seção, na Rua dos Cravos, 241, ou seja, 241, no bairro Jardim Alterosa, segunda seção, próximo à padaria do Mazinho. Vai ser no dia 16 de abril, no sábado, às 19h30. Nós precisamos ainda fazer algumas coisas, assim que, se Deus permitir,
se for da vontade de Deus, que eu esteja em Goiânia a partir da semana que vem, no Encontro Nacional de Pastores. Na volta, nós estaremos trabalhando, fazendo alguma coisa para melhorar o local. E estudaremos os dias de culto. Ainda teremos que analisar e ver quais serão os dias de culto lá. Muito bem. Jesus aqui falando da sua presença. Jesus falando de como a igreja deveria estar pronta e alegre, satisfeita em ver que a luz do mundo estava no meio deles. Jesus ali estava tentando confortar ou tentando apaziguar os ânimos das pessoas, principalmente de Marta, com relação ao seu irmão que tinha acometido de uma grave enfermidade e logo depois vindo a falecer. Então Jesus estava dizendo para eles para estar consolados, para estar despreocupados. Que não era para ficar preocupado nesse sentido, porque enquanto Jesus estava no meio deles, eles estavam diante da luz, diante do dia. E estando de dia, vendo qualquer pedra, você não vai tropeçar nela. Jesus tomou a luz do mundo, que é o sol, que percorre ou dá uma volta na Terra por 24 horas com uma completa volta na Terra. E ele disse que nessas 24 horas, assim, não tem o dia 12 horas? Não tem o dia 12 horas? Então, vamos caminhar, vamos trabalhar enquanto é dia. Vocês não fazem as coisas durante o dia enquanto a luz deste mundo está brilhando? Jesus estava falando que se eles faziam coisas pelas quais a luz do mundo, a luz natural, o sol, permitia eles fazerem coisas, quanto mais a luz que alumia todo mundo, que era Jesus que estava ali, que não permitiria fazer outras coisas. Amém, irmãos? Amém. Jesus estava falando da luz natural e da luz espiritual. Porque Jesus, falando da luz, ele disse, olha, eu sou a luz do mundo. Presta bem atenção. Ele não disse, eu sou a luz deste mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, o que o mundo precisa está comigo. O que o mundo necessita está em mim. O que as pessoas precisam está comigo. Eu tenho o que elas necessitam. Em outras palavras, eu tenho o que elas precisam. Eu sou
a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Agora, Jesus Cristo, ele estava aqui na terra e a terra, as pessoas que estavam nela, estava sentado à beira de trevas. E é exatamente esse termo que nós usamos hoje. O mundo está inteiramente em trevas. Agora é noite, porque o dia já se foi. Mas indiferente do dia ou noite, o mundo inteiro está em trevas. Qual é a solução para o mundo? Qual é a solução para o mundo? Quando eu digo mundo, não estou dizendo planeta. Eu estou dizendo das pessoas. Qual é a solução das pessoas? Ditadura? Democracia? Mais igreja? Mais denominação? Não. O que o mundo precisa é de Jesus Cristo. Porque, assim como na primeira vinda, a Bíblia diz que um povo estava assentado em trevas. Quando se fala assentado, está falando de comodidade. O povo estava acostumado com as trevas. Acostumado com as trevas. E o povo que estava assentado, assentado quer dizer acostumado. Assentado quer dizer descansado, acomodado. E é assim que o mundo hoje está. O mundo hoje está acomodado com as trevas. Está acomodado com o pecado. O pecado já não dói mais. O pecado já não dói mais na consciência, não dói na alma, no espírito. O pecado já não tira mais o sono de algumas pessoas. Já acostumou com o pecado. Já acostumou com as obras feitas nas trevas. Porque são das trevas. E ali, no tempo da primeira vinda, o povo que estava sentado nas trevas, a luz raiou. E aquela luz era a palavra. Amém? Amém. Agora, quando a palavra raiou, aquele que estava sentado em trevas, quando viu a luz, se ele se levantou e caminhou na luz como ele na luz está, tudo bem, esse prosperou. Mas se aquele que viu a luz ainda continua sentado em trevas, grandes trevas serão. Quem está entendendo? Amém. Então, observe que Jesus, João, no seu livro, no capítulo 1 de João, no Evangelho, João diz que em Jesus estava a vida. A vida que cada homem precisa. Qual é a vida que você precisa? Qual é a vida que você vive, que você precisa levar? É como o mundo aí fala, o mundo aí diz, vida, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida, vida leva eu, como diz algumas cantorias aí fora. Nele estava a vida. As pessoas não sabem o que é vida. Ter um carrão do ano e andar para cima e para baixo, e encher de mulheres,
e com a garrafa de uísque de um lado e a mão na direção do outro, e dizem, isto é que é vida? Não, isto é que é morte. Viver uma vida regalada e esplêndida, dinheiro no bolso, desenfreado, desenfreada, comendo e bebendo, tendo uma vida regalada, desfrutando os prazeres que a vida oferece, que o mundo oferece. Uns vão para as noitadas e diz, isto é que é vida? Não, isto é que é morte. As pessoas não sabem o que é vida. As pessoas não sabem o que é vida, o que é viver. As pessoas, elas vão para a Las Vegas brasileira, Rio de Janeiro. Não digo que todo o estado, todas as pessoas são ruins. Em todo lugar há pessoas boas e há pessoas ruins. Mas o Rio é um lugar excomunal onde vai sediar esta festa que se diz olímpica e que reúne todos os 5 continentes naqueles 5 anéis que representam as Olimpíadas. Aí eles soltam propaganda nas redes sociais, na televisão, e diz que o Brasil está vivendo o espírito olímpico. Eu não estou vivendo o espírito olímpico. Estou tentando viver o espírito de Deus. Estou tentando viver o espírito de Cristo. Aí eles colocam lá, são 200 apaixonados pelas Olimpíadas, menos eu. Eu estou fora dessa estatística. Nós estamos fora disso. Você sabe por que nós estamos fora disso? Porque nós não estamos nas trevas, estamos na luz. Aleluia. Estamos na luz. Na luz que alumia todo homem. Então, observe que as pessoas não sabem o que é vida. A vida que as pessoas estão tentando viver estão levando elas à morte. E a vida que o mundo pensa que nós deixamos de viver está levando nós à vida. Você já viu pessoas dizer isso para você? Você já viu o diabo falar isso no seu ouvido? Ah, vive a vida, moço. Vive a vida, rapaz. Você é jovem, vive a vida. Vai curtir. Curtição. Balada. Vai curtir, viver a vida. A vida é uma só. Você tem que aproveitar. Olha só o que o diabo fala. Olha o que o diabo fala na mente das pessoas. E isso, para quem não tem Deus, isso soa como prazeres. Isso soa como uma válvula de escape, como uma condição única. Você vai perder essa chance. Temos que dizer, a vida é só uma. E nós temos que aproveitar isso. Temos que aproveitar, vamos encher a cara, vamos nos divertir. E nessa diversão tem prostituição, nessa diversão tem adultério, nessa diversão tem muita coisa
que esta vida que a pessoa pensa estar vivendo está levando ela para as profundezas do inferno. Agora, a luz, ela não tem comunhão com as trevas. Ela não tem. E você pode observar que até no natural, a lei que Deus criou e que pôs no universo, principalmente no nosso sistema solar, você pode ver que elas se respeitam. Deus dividiu o dia em 12 horas e a noite em 12 horas. Você pode ver que a noite não fica querendo entrar durante o dia e nem o dia querendo atrapalhar o dia da noite. Quem está entendendo, irmão? Elas se respeitam. É verdade, Senhor. Elas se respeitam. É uma lei natural. Uma lei natural. Por isso que a luz não tem nada a ver com as trevas. As trevas têm seu papel e a luz tem o seu papel. Jesus disse, quem é do dia, ou seja, quem é da luz, anda de dia. E suas obras são feitas na luz. Não precisa fazer escondido. Deus está vendo todo jeito. Verdade. Ah, não adianta você fazer ela nas escuras. Não adianta você fazer alguma obra das trevas durante o dia. Quando eu falo dia, não estou falando dia de 12 horas, estou falando dia que é luz, Cristo. Amém, irmãos? Amém. Não adianta. O pastor não está aqui, meu irmão não está aqui, meu marido não está aqui, ninguém está aqui, deixa eu fazer isso aqui. Não adianta. As obras que nós fazemos durante o dia, elas são vistas. Os irmãos estão entendendo? Não tem como escapar disso. Não tem. Então observe que a luz, ela apenas declara. Ela apenas declara. Assim como Deus criou essa terra e pôs os animais em cima dela, e Deus, sabendo que o dia teria 24 horas, Ele não colocou animais na terra que vivessem somente do dia, ou que víssemos somente no dia. Ele também criou animais que são criaturas da noite. Animais que só dão bem na noite. Animais que só se revelam na noite. Que só saem na noite, que só se manifestam na noite. Então existem animais que durante o dia você não vê eles. Você não vê eles passeando, você não vê eles andando, você não vê eles se manifestando. Então o morcego, por exemplo, é um animal da noite. Barata é um animal da noite. E outros por aí, coruja, são animais da noite. Não são animais do dia. Mas se você observar, por que vocês não vê e por que nós não vemos esses animais durante o dia? Porque a luz os aborrece. A luz os aborrece. Eles não aguentam a luz. A luz os aborrece. Eles esperam a luz, então, se pôr, eles esperam o sol se pôr para que as trevas cheguem sobre a terra, para que então dê lugar a eles a saírem. Porque a luz os aborrece. A luz aborrece. A luz aborrece qualquer tipo de pecador. A luz aborrece qualquer tipo de crente formal. Qualquer tipo de crente manufaturado. A luz aborrece. Quem está entendendo, irmão? A luz o aborrece. Então, você vê barata. Se você vê barata de dia, é porque tem alguma coisa errada, é porque ela foi descoberta. Você tira a vassoura do canto da parede, mas o que essa barata está fazendo aqui?
Porque você tirou a vassoura do canto da parede, a luz revelou ela. E ela corre imediatamente para um lugar que tem sombra, um lugar que tem escuridão. Quem entenderam, irmãos? Então, quando você vê animais da noite andando de dia, é porque tem alguma coisa errada. É porque ela foi descoberta. E nós temos a palavra que é lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz que ilumina todo o nosso caminho. Se você vê crente que se diz ser crente em lugar que é de trevas, tem alguma coisa errada. Se você vê crente em campo de futebol, se você vê crente em sala de jogo de azar, se você vê crente em bares, se você vê crente em frente de boteco, em rodinha de malfeitores, em rodinha de pecadores, tem alguma coisa errada. Porque a luz, ela não tem comunhão com as trevas. Se você vê uma mulher que diz ser santa, que diz andar na luz, tendo companheirismo com prostituta, com adúltera, com mulher de má fama, tem alguma coisa errada. Os irmãos estão entendendo? Para começar, uma mulher que é santa, uma mulher que é cristã, se ela tiver companheirismo com uma mulher que é adúltera, a luz ilumina ela. Em outras palavras, aquela mulher que é das trevas e fazem suas obras não na luz, mas nas trevas, a luz aborrece ela. Verdade. Quem está entendendo, irmãos? A luz a aborrece. Então, existem criaturas que são da noite. Criaturas que são da noite. Você vê esses jovens, por exemplo, esses jovens que chegam, tá doido para chegar ao fim de expediente. Doido que chega logo à sexta-feira. Doido que chega sexta-feira, afrouxar a gravata e então procurar um baile, procurar então uma boate ou uma badalação no final de semana. Durante o dia eles estão ali, ó. Eles estão ali. Eles estão no trabalho, que é uma coisa normal. Que é uma coisa normal, voltam para cá, mas espera chegar, tá doido que chega o final de semana para poder desafogar a semana estressante. Ah, tive um dia difícil, uma semana difícil, e então estou aqui me afogando na cerveja, estou aqui me afogando na cocaína, estou me afogando aqui nos drinks, na balada. Eles estão querendo refugiar em algumas coisas. O que acontece? O que acontece é que eles passam a madrugada inteira, a noite inteira, e durante o dia, dorme o dia inteiro. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Durante o dia, dorme o dia inteiro. À noite, sai para a balada, porque são criaturas da noite. São criaturas da noite. São criaturas da noite. Então, observe bem que por que são criaturas da noite? Porque eles querem fazer as suas obras nas trevas. Porque se fizerem no dia, as suas obras são declaradas e todo mundo vê. Os irmãos estão entendendo? Então, observe bem que para o cristão que aceitou Jesus Cristo, para a cristã que recebeu Cristo na sua alma, para o cristão que recebeu a palavra, as suas obras, elas não são feitas nem durante o dia e nem durante a noite. As suas obras são feitas em Cristo Jesus. Porque Cristo é eterno. Cristo não tem, você não tem que viver 12 horas com Cristo e 12 horas no mundo. Você não tem que viver um pouquinho de Cristo aqui e um pouquinho de Cristo aí. Deixa eu dar um pouquinho de Cristo aqui e um pouquinho de mamão ali. Jesus mesmo disse, vocês não podem servir a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro. Vocês não podem adorar a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Ou você satisfará um e entristecerá o outro.
Não pode haver dois senhores. Amém, irmãos? Amém. Não pode haver. Então, o cristão verdadeiro, a cristã verdadeira, as suas obras são feitas durante o dia, porque o dia a declara. O dia declara. As nossas obras devem ser feitas em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Em Cristo. Em Cristo. Agora, vejam bem, vamos pegar nossas Bíblias, no livro de São João, Epístola, lá na frente, perto de Apocalipse. Vamos ler no capítulo 1, versículo 5, para os irmãos terem uma ideia do que é andar na luz. Do que é andar na luz. Presta bem atenção, porque quem está na luz, não há nele treva alguma. Amém. Quando eu digo trevas, o que é isso, pastor? Quando alguém está na luz, não há nele dúvida, não há nele razões, não há nele aborrecimentos, não há nele pecado voluntário, não há nele indiferença, não há nele desarmonia, não há nele pecado escondido, porque todas as obras que ele faz, faz na luz. Amém, irmãos? E não nas trevas, para que a luz não veja. Mas é feitas em Deus. Aí no livro de João, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5, está escrito: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Está vendo, irmãos? Amém. Deus é luz. Deus é luz ou não é? Amém. Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Está vendo? Está vendo como é que nós podemos alcançar de Deus o alvejante para os nossos pecados? O alvejante para as nossas sujeiras? O sangue do Senhor Jesus é o nosso alvejante. Amém, mas? Os irmãos estão entendendo? Veja. Se andarmos na luz como ele na luz está. Vejam bem. Então temos comunhão uns com os outros. Isto quer dizer, você pode ter liberdade um com o outro para poder conversar. Agora, um cristão, quando vai conversar com outro cristão, não existe segredinho, não. Se Jesus disse lá, confessai vossos pecados uns com os outros. Confessai vossas culpas uns com os outros. Para que o Pai, que está nos céus também, vos perdoe os vossos pecados. Amém. Se vós não perdoar as ofensas uns com os outros, também o vosso Pai que está no céu também não nos perdoará. Amém. Então, o que acontece? Então, se temos comunhão uns com os outros e guardamos segredos, guardamos reserva, aí eu tenho companheirismo com o irmão, mas eu guardo uma reservinha com ele, sabe? Eu tenho um pé assim meio que atrás com o irmão. Então, você não pode ter companheirismo com ele. Se você tem algum sentimento com aquele irmão, que não é um sentimento de comunhão, de prazer, de estar com ele, para conversar com ele, se é um sentimento estranho que te deixa longe dele ou longe dela, é melhor você acertar isso. É melhor você consertar isso, porque se você não consertar, você não tem comunhão com a luz. Verdade. Está entendendo? Amém.
Veja bem, se andarmos na luz como ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros. Agora, comunhão com os outros é conversar, é ter comunhão. Às vezes tem pessoas que não conversam com o outro pelo fato da vergonha. Vergonha. E às vezes a timidez é boa em certo ponto. Porque existe uma diferença em ser tímido e estar envergonhado. A fulano de tal é tímido, é uma coisa. E estar envergonhado é outra. Os irmãos estão entendendo, irmão? E estar envergonhado. Eu me sinto envergonhado por causa disso. Eu me sinto envergonhada por causa daquilo. Veja, ser estar envergonhado é uma coisa. E ser tímido é outra. Ou seja, se uma pessoa está envergonhada de alguma coisa, isso quer dizer que ela teve ou cometeu alguma coisa que a levou a estar envergonhada. Aí Satanás põe um freio de mão nela e nele e nunca declara a sua comunicação, nunca declara seu sentimento. E aquele sentimento fica preso naquela pessoa. E como é que ela pode ter comunhão uns com os outros? Quem está entendendo, irmãos? Amém. Como é que ela pode ter comunhão? Como é que o sangue do Senhor Jesus Cristo vai purificar todo o pecado? Como é que o sangue vai estar purificando todo o pecado? O meu coração está fechado para aquele irmão. Então, você não tem perdão dos pecados. Como é que o sangue vai purificar seu pecado? Meu coração está fechado para meu marido. Meu coração está fechado para minha irmã. Meu coração está fechado para minha irmã. Bom, se lá fora, pessoas do mundo que não tem nada a ver com a igreja, você tem que se acertar, você tem que estar livre, porque a Bíblia diz, segue a paz com todos. Amém, irmãos? Amém. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando diz todos, não é só com a igreja, não, é com todos, com o seu vizinho, com sua vizinha. Amém, irmãos? Amém. Segue a paz com todos e a santificação. Ou seja, você tem que ter paz com todos e a santificação, quer dizer, limpo. Santificação quer dizer limpo, purificado. Limpo, limpo. Eu estou limpo daquele irmão, limpo daquela irmã, limpo daquele irmão, limpo daquele irmão. Mas se tem ali um vizinho, uma vizinha ou um vizinho que tem uma ideia errada de você por causa de certos atos que você faz, briga que você tem com seu marido em casa, com seu filho, baixaria em casa, baixaria no lar, baixaria em casa, vizinho está sabendo, vizinho, para você discutir com o marido, o vizinho tem que saber, isso traz escândalo. Verdade. Isso traz escândalo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Isso aí traz escândalo. Isso aí não te ilumina, não te traz para a iluminação. Não te traz isso. Então, observe bem que às vezes as pessoas não entendem isso. Então, se nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Agora, e quanto ao corpo de Cristo? E quanto à igreja? Se você tem um sentimento errado contra seu irmão, contra sua irmã, contra o pastor, contra o ministério, é pior ainda. Desenvolver sentimento errado contra o pastor. Pior. É a pior coisa que um cristão faça. Desenvolver um sentimento complexo contra o pastor, contra o ministério. Porque o pastor em si pode ter vários defeitos porque ele é pessoa. Mas se você desenvolver o ministério pelo ministério que o pastor desenvolve, é a pior coisa que você vai fazer. É a pior coisa que você tem que fazer. Os irmãos estão entendendo? É a pior coisa. Essa é a pior atitude que tem. É a pior. Então, observe bem que a luz, ela apenas declara as coisas que ficaram e que foram feitas durante a noite. Por exemplo, está tendo uma festa num sítio, de noite, uma badalação. Só que você só vê barulho, não vê ninguém.
só vê barulho, barulho. E as obras que estão feitas lá, que estão fazendo lá no escuro, na noite, você não percebe, você não vê. Mas aí, quando o dia desponta, quando o dia nasce, que você vai lá, que as baratas já foi tudo embora, porque a noite já chegou, as baratas já foi tudo embora, aí o dia declara o que ficou. Aí o dia declara uma latinha de cerveja ali, camisinha ali, não sei o quê. O dia declara as obras. Quem está entendendo, irmãos? O dia declara as obras que foram feitas nas trevas. Algo ficou para trás. Algo ficou para trás, mostrando que ali houve pessoas que estavam fazendo coisas dignas, indignas, vamos dizer assim, e que ao ir embora, por exemplo, vamos supor, você põe um pacote de pão solvado na gaveta, de noite. Aí, de repente, passou a noite toda. Aí, quando você chega lá de manhã, que o dia já amanheceu, o sol está quente para tomar um café, você vê a sacola rasgada. Aí você vê o pão picado. Você vê o pão todo picado, todo picadinho. Você não vê quem foi que picou, mas você tem em mente que foi uma barata. Por que ela não está ali? Porque o dia declara, se ela estiver ali, o dia declara que foi ela. Amém, irmãos? Mas como a obra ficou, eu digo, foi uma barata. Quem está entendendo, irmãos? Então, aquelas pessoas que deixam todo aquele rastro, deixa aquele rastro da serpente atrás, deixa aquele rastro de atitudes, de demônios, de espíritos que ficam para trás. Espíritos. Quem está entendendo, irmãos? Os irmãos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Amém. Os irmãos estão acompanhando? Então é isso. Então é dessa maneira. Então observe bem que nós pessoas, nós irmãos, nós pessoas somos carregadores. Somos carregadores de atmosfera. Somos carregadores de atmosfera. Você sabia disso? Somos carregadores de atmosfera. Por isso que nós temos que estar em atitude de espírito todo dia e toda hora. Amém. Aonde você vai, onde você entra. Se você entra num salão para dar um recado, se você entra num sacolão, se você entra num bar para comprar um comprimido, um anador, se você vai em qualquer lugar, entra em ônibus, se assenta de cadeira, vai em hotel, dorme em quarto. Se você não tiver em espírito, se você não tiver blindado espiritualmente, você pega espírito. Quem está entendendo, irmãos? Você pega espírito. E ao pegar o espírito, sem perceber que pegou, você leva para casa. E de repente, seu marido está contra você, seu filho está contra você, e a sua vida em casa vira um inferno. Porque nós somos carregadores de atmosfera. Nós criamos um ambiente, uma atmosfera. Nós criamos. Dependendo do espírito que a pessoa está vivendo, dependendo do espírito que a pessoa possui, dependendo do espírito que ela carrega, o lugar que ela chega transtorna tudo. Transtorna tudo. Transtorna tudo. Eu já vi pessoas chegar em determinado momento que na hora que a pessoa chegou, oh, que bom, você veio, está aqui, abraçou e tudo, mas a pessoa percebe no espírito que ela está trazendo uma atmosfera pesada para o ambiente. Pessoas carregadas de espírito. Pessoas carregadas de espírito. Uma pessoa... nossos lares, por exemplo, nossos lares, que nós recebemos pessoas, por isso que tem que estar sempre em oração. Você recebe vizinho A, vizinho B, e você não sabe que tipo de espírito ela está vivendo. Às vezes você permite uma pessoa ir no seu quarto, se assentar no seu quarto, ela não é cristã, não é um cristão, não tem o Espírito Santo, e ele deixa no seu quarto, deixa na sua cama um espírito de adultério. E aí você passa a ter sonhos, você passa a ter pesadelos,
de sonhos, de adultério, de prostituição, e você acorda, puxa, eu tive um sonho terrível, eu tive um pesadelo terrível, estava sonhando. Os irmãos do Neném, irmãos? Porque ali permitiu um espírito, permitiu estar um espírito. Então nós que somos do dia, somos da luz, nós temos que estar em espírito a todo momento. Temos que estar em atitude de espírito, orando em espírito, como diz Paulo, orando em todo lugar. Amém, irmãos? Orando em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Devemos estar vigiando. Vigiando onde você vai, com quem você lida, com quem você conversa. Todas essas coisas, roupas, você experimenta roupa, você come em pratos, você usa banheiro, você bebe em copos, você fala assim, pastor, isso não seria uma coisa assim, como se fosse uma atitude que um pouco comprometedora? Não, não é isso não. Você não tem que demonstrar para a pessoa, você não tem que demonstrar para João, Joaquim, Maria, que você está fazendo alguma coisa. É só você estar tomando aquilo em espírito. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Você não vai, por exemplo, você vai dormir na casa de uma fulana. Você vai viajar e vai dormir na casa do seu parente lá. Seu parente não é cristão, não é crente, não tem o Espírito Santo, não tem Deus, não tem nada. Aí é seu parente, é normal você visitar seus parentes. Você vai lá e passa uma noite lá. Você não precisa chegar no quarto e dizer, demônio, sai daqui do quarto. Oh, Espírito, tira o Espírito Santo. Você não precisa fazer isso. Você vai escandalizar seu parente. Quem está entendendo, irmãos? Em atitude de espírito, amém, irmão? Você entra no ônibus, você não sabe o que vai acontecer com o motorista, se vai ter um infarto, se ele vai ter um infarto, o ônibus vai cair de cima do penhasco, se ele vai ter uma batida, você já entra no ônibus em atitude de espírito. Oh, meu Deus, proteja todos que estão aqui, o motorista, e proteja, amém, irmão? Porque tem demônios em todo lugar, gente. O mundo está infectado de demônios. Demônios em todo lugar. E se você não vigia, se você que é uma criatura do dia, que as suas obras são feitas no dia, anda na luz como ele na luz está, entendeu? É isso. Nós não temos nada que esconder. Se você vê crente que tem alguma coisa a esconder, é porque tem alguma coisa errada. Se você vê crente com mistériozinhos, com segredinhos, mistériozinhos, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Porque o crente é um livro aberto. Amém, irmãos? Amém. O crente, a Bíblia diz que ele é uma carta lida de todo mundo. Epístolas escritas, lidas por todo o povo. Mas você vê crente com segredinho, guardando mistério, com mistério, segredinho, né? E essas coisas assim. Olha, irmãos, claro, existem coisas que não precisa vir à tona. Existem coisas que não precisa vir a público, não precisa vir ao conhecimento. Certas atitudes, por exemplo, que devem ser acertadas em casa, de coisas e assim por diante, não precisa ir. Coisas bobas, corriqueiras, que podem ser acertadas entre marido e esposa, pai e filho, filho e pai, não precisa vir ao público, vir ao pastor. Às vezes eu fico até bobo, que chega perto de mim, chega no escritório, ô pastor, aconteceu isso e isso, aquilo, uma coisa boba que deveria ser resolvida entre si ali, e as coisinhas bobas. Eu não estou dizendo com isso que precisa guardar segredo, guardar mistério. Não estou dizendo isso. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas existem coisas que não podem ficar ali trancadas. Não pode ficar ali. Não existe. Quando eu digo trancadas, eu estou falando do coração. Estou falando lá dentro da alma. Coisas trancadas. Mágoas, como se diz,
as palavras certas, mágoas, angústia, desgosto. Como diz Paulo, que nenhuma raiz de amargura esteja brotada em nossos corações. Amém? Amém? Então, eu estou falando disso, né? Que às vezes as pessoas guardam no seu coração, guardam rancor, guardam mágoa, amargura, desgosto, angústia. E isso são sintomas de um espírito que está enfermo. Isso são sintomas de um espírito que está enfermo. Quando eu digo enfermo, não estou dizendo que vai estar com câncer, não. É um espírito que está enfermo, gosta da palavra, ouve a palavra, mas não se satisfaz, não está feliz. Ouve a palavra, vai na igreja, ouve o que o pastor está dizendo, mas não, como se diz, mas ela como se diz, ela ouve a palavra, gosta da palavra, ele gosta da palavra, mas ela não está feliz. Ela não está feliz, não está exuberante na felicidade, ela não está regozijante, não está, sabe? Os irmãos entenderam, irmãos? Existe uma certa, exprime no rosto, exprime na face, uma certa atitude de depressão. A pessoa vai na igreja, gosta de ouvir a palavra, canta e tudo mais, vai para casa, volta, mas é um crente deprimido. Quando eu digo deprimido, eu não estou dizendo que ele está com demônio, que ele está possesso. Mas existem coisas que precisam ser destrancadas na alma, no espírito, que precisam ser resolvido, que precisa ser consertado, ser acertado, para poder voltar a ter aquele gozo e aquela alegria, aquele prazer no Senhor, outra vez. Aleluia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque senão fica uma coisa forçada, né? Senão fica uma coisa forçada. É igual, por exemplo, marido e mulher. A relação de marido e mulher, né? A relação de marido e mulher. Paulo falou sobre isso. Paulo falou que os dois devem se juntar mutuamente. Deve ter uma condição mútua, ou seja, os dois em comum acordo. Já pensou o homem forçando a mulher a ter relação com ela? Ela faz, mas ele sente prazer, ela não. Então, enquanto que os dois devem sentir prazer, amém, irmãos? Eu vou na igreja e tudo mais, Deus fica feliz que eu vou, mas eu não senti prazer. Deus fica feliz que eu vou, que eu me arrumo, que eu tomo um banho, que eu coloco uma roupa, ele fica alegre que eu vou na igreja, mas eu vou na igreja, mas não fico feliz. Deus sentiu prazer de eu ter na igreja, estar no culto, mas eu não senti prazer, não estou prazeroso. A mulher vai lá, fica o marido tem prazer, mas a mulher não tem. Ou vice-versa, a mulher tem, o marido não tem. Foi como se fosse, tem que fazer, tem que ir. Quem está entendendo, irmão? Amém. Que coisa terrível, né? Que situação. É uma situação difícil. Então nessa vida nós temos que saber como nós devemos andar, como nós devemos estar nessa comunhão. Porque se nós estamos na luz, irmãos, não deve ter nenhuma escuridão dentro da nossa alma. Amém? Amém. Não deve haver nenhuma negridão na nossa alma, nenhuma luz, nenhuma coisa estranha que possa desagradar, que possa entristecer o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, são sintomas do Espírito, pessoas que estão nessas condições assim, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas, por exemplo, tem carro, o marido tem carro, o marido tem emprego, tem esposa, tem filho, tem casa, tem conta no banco, tem imóveis bons. Aí você fala assim, puxa, aquela mulher é feliz. Às vezes não.
E vice-versa, marido e esposa. Quem entendeu, irmãos? Amém. E vice-versa. E vice-versa. Então, é igual, por exemplo, assim, é igual, por exemplo, assim, é igual, por exemplo, você entrega, por exemplo, esses rapazes, pessoas que dizem ser românticos, né? Olha, às vezes as pessoas, um dia eu quero pregar sobre isso. Eu quero pregar sobre isso. Qual é o romantismo do cristão? Qual é o romantismo do cristão? Como ele deve ser romântico com sua esposa, aquela coisa? Porque nós temos que ter um romance. Somos românticos com nossas esposas, mas não aquele romance que o mundo oferece. Não aquele romance que o mundo tem para com seus romances, né? Porque muitos romances estão atribuídos a adultério, a paixões, a fornicações, a prostituição. Muitos romances estão dentro desse sentido. Mas eu quero colocar um dia dentro desse quadro para a igreja. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É igual, por exemplo, né? O marido discute com a mulher durante a noite, aquela noite foi a noite tensa, aquela coisa toda. No dia seguinte, ele chega do serviço com um buquê de flores. Aqui, querida, é para você, né? Aqui um buquê de flores para você aqui. E aquele negócio. Então as pessoas pensam, aí outro chega, aí no outro dia, se não é um buquê de flores, é um pacote de bombom. Se não é um pacote de bombom, algum utensílio doméstico que vai fazer a mulher rir lá no canto e tudo. Isso conserta alguma coisa? Não. Conserta se os dois sentar e conversar. Os irmãos entendem, irmão? As coisas virão à tona, o espírito só será apaziguado depois que se sentarem, conversarem e se perdoarem uns aos outros, para que a harmonia volte outra vez naquele lar. Aí eu peco contra Deus, peco contra o céu, contra os anjos, e aí, Senhor, eu estou remorso. Agora, sabe uma coisa, Senhor? Vou pagar o meu preço. Eu vou pegar 5.000 panfletos e vou pregar. Eu vou visitar as cadeias, vou visitar os hospital, com coisa que eu estou tentando pagar e apaziguar a Deus sobre isso. Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Não é uma caixa de bombom, não é uma ramalhete de flores, e não é um liquidificador, não é nada que vai fazer. Não, tem que sentar e conversar. Amém, irmãos? Amém. Comunhão, conversar. Então é isso. Então, às vezes as pessoas não sabem. Não sabem. Né? Não sabem. Então, as pessoas devem ser luz nisso aí. Sabe? Deve ser luz. Então, o marido, a esposa, deve ser mais inteligentes em casa, principalmente quando tem casa perto, muita casa perto, assim, ligada muro com muro. Fala alto, grita com o marido, grita com o esposo, grita com o filho, fala certas coisas, o vizinho está ouvindo. Se quer falar alguma coisa com o filho, chama lá dentro de casa. Quer falar com o esposo, deixa os filhos dormirem, depois conversa com ele lá no quarto, conversar, para não causar escândalo aos vizinhos. Está entendendo, irmãos? Amém. Que terrível que é. Que terrível. Que luz é essa? Que luz é essa que está... Que luz é essa? Quem é que está enxergando essa luz? Né? Mas não, as pessoas têm atitudes que são atitudes de trevas. E não atitudes que são feitas na luz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, que a graça de Deus possa nos ajudar. Que a graça de Deus possa nos proporcionar a ser melhores. Amém, irmãos? Amém. Que as nossas obras possam ser feitas na luz, diante de Deus. Amém? Amém. E não ter nada que se envergonhar, e não ter nada de que se ficar envergonhado. Então, é melhor fazer essas coisas. Então, aquele que está na luz, evidentemente que as trevas ficam aborrecidas.
Evidentemente que aquele que faz as obras das trevas, a luz também fica aborrecida. De sorte que a Bíblia diz que o Espírito de Cristo que habita em nós tem ciúmes. Amém, irmãos? Amém. Tem ciúmes. Então, Deus não quer ver sua esposa, sua noiva, de conversinha ali com o mundo, conversinha ali e tal. Ele não quer. Ele não quer sua noiva dando uma cochichada com Mamon, falando no ouvido de Mamon. Ele quer. O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Amém, irmãos? Amém. Ele quer ela somente para ele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que a graça de Deus possa proporcionar para nós vidas melhores do que nós já temos. Pode proporcionar para nós um acerto, um conserto diante de Deus, para que nós possamos dar muito fruto. Amém? Como Jesus disse, aquele que está em mim dará muito fruto. Abençoa cada um, Senhor, nesta noite, onde nós falamos dessa matéria tão importante. Abençoa cada um. Que nós podemos levar isso na prática. Que não fique somente nas palavras e nem fique somente como ouvintes esquecidos, mas praticantes de toda boa obra. Abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que nós não sintamos envergonhados, que Satanás não deixe nos ficar envergonhados, mas que nós possamos corajosamente, Senhor Deus, fazer nossas obras e ter nossas atitudes diante da luz, Pai. Ó Deus, para que as nossas obras não sejam reprovadas. Abençoa cada irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus, a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor possa ser o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Amém.